João capítulo 5, versículo 1. Diz assim. Troca para o RA, por favor, tradução aí. João 5, 1. Obrigado, Fabi. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quanto tempo aí, irmãos? Quanto? 38 anos esse homem estava enfermo neste tanque. Versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E no versículo 9, imediatamente um homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Até aqui, amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Se alguém puder trazer um copinho de água para mim, tenha misericórdia da minha vida. Se puder trazer um copinho de água aqui, eu agradeço. Obrigado. Feche seus olhos, amém? Pai bendito, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, Pai. Ô, Senhor, e nós te agradecemos, Senhor, pela sua presença aqui, Pai. Nós te agradecemos, Senhor bendito, pela sua glória aqui, Senhor, nesse lugar, Pai. Te agradecemos, Senhor bendito, porque nós podemos ainda, Senhor, te louvar em liberdade aqui, Senhor bendito. Senhor, obrigado, Senhor bendito, por este lugar que o Senhor nos deste, Pai. Que tu nos deste, Senhor bendito. Obrigado, Senhor bendito, oh Deus, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, e aqueles que estão nos assistindo agora aqui também, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um, Pai, que o Senhor também deu a oportunidade, de alguma forma recebeu esse link, ou, Senhor, veio a notificação, não sei, Pai, mas que está assistindo agora, Senhor, essa palavra, Pai. Ou que vai assistir agora, Senhor bendito, que essa palavra que está sendo gravada, Pai. Não importa, Pai, mas que em nome de Jesus, Pai, usa a minha vida, Senhor bendito, para que a sua palavra ela venha ser, Senhor, pregada aqui, para que a sua glória se manifeste, Senhor, na vida daqueles que estão ouvindo, Pai. Senhor, e para que a vida, Senhor, dos seus servos possa mudar, Pai, possa, Senhor, melhorar mesmo, Pai. Que a vida dos seus servos, Senhor bendito, possa, Senhor, sofrer uma transformação do Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço, Pai bendito, amém. Põe a mão no seu coração e fala assim: Senhor, pode falar, fala assim: Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui mais uma vez, e eu te peço, Pai, fala comigo essa hora, alimenta, Senhor, o meu espírito, alimenta a minha alma, Senhor, alimenta a minha mente, Pai, e o meu coração, Senhor, com a sua palavra, em nome de Jesus, que eu venha a ser, Senhor, desintoxicado de tudo aquilo, Pai, que eu já ouvi hoje, essa semana, que me intoxicou a minha mente, Pai. Palavras negativas, palavras que não vêm de Ti, palavras que me trouxeram desânimo, eu repreendo agora, em nome de Jesus, e te peço, Senhor, que venha agora na minha mente a sua palavra, que venha agora à minha mente tudo aquilo que me traz esperança, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus, glória a Deus. Aquele homem, cujo nome não foi colocado aqui, mas nós conhecemos ele como o paralítico. Alguém sabe o nome dele? Não foi colocado. João escreveu aqui sobre esse homem que estava naquele tanque há 38 anos. Então,
acredito eu que ele não estava naquele tanque desde criança, talvez desde a adolescência, talvez desde os 15 anos, não sei. Talvez, se muito mesmo, desde os 10 anos de idade, mas acho que não, né? Uma criança. Mas se ele tivesse ali desde os 15 anos de idade, irmãos, ele ia naquele tanque, e nesse momento que Jesus o curou, talvez ele tivesse aí 38 mais 15, dá 48, 53 anos. Talvez ele tivesse na faixa dos 53 anos, se ele começou aí naquele tanque por volta dos 15 anos de idade. Ou seja, esse homem tinha minha idade hoje, né? Não tenho 53, tenho 52. Mas é mais ou menos a minha idade, talvez. Então, há 38 anos ele tinha a esperança de que, conforme foi dito aqui, que um anjo, de tempos em tempos, apareceria lá e agitaria aquela água, e naquele momento que a água agitasse, só naquele momento, quem pulasse primeiro na piscina seria o contemplado e seria curado. Amém? Irmãos, é claro que isso era mentira. É claro que isso aí era uma crença que algumas pessoas tinham, e essa crença ela não vinha dos judeus em si. Essa crença ela vinha de quem? Dos romanos. Porque nessa época, irmãos, o Império Romano dominava Israel, então havia ali muitos romanos ali, né, em toda a terra de Israel, assim como tinha nessa época aqui, em várias outras terras, né, da Europa ali, da Ásia também. Amém? Então, tinha uns costumes romanos ali que não cabia, né, não se entrosava, não se encaixava com aquilo que Jesus iria levar. Não se encaixava assim com o que seria a palavra de Deus, não. Você tem uma ideia? Na época dos romanos, os romanos eles eram assim, meios ou muito depravados. Eles não tinham muito pudor, não, né? Não que hoje as pessoas tenham muito, né? Mas assim, hoje eu acho que está um pouquinho melhor, vamos colocar assim. Em alguns lugares, claro que não. Mas os romanos, para você ter uma ideia, eles tinham lá as latrinas, que eram os banheiros públicos. Imagine que numa praça ali, irmãos, né, tinha vários locais ali, que como se fosse vasos sanitários, mas não era vaso, era quadrado ali, feito de concreto, sei lá o quê. Então você ia, né, as pessoas, os romanos, né, os judeus não faziam isso aí, talvez um ou outro, né, que não queria saber da palavra do Senhor. E ali no meio todo mundo lá, irmão, sentava nessa latrina lá e fazia as suas necessidades. E de repente você estava sentado do lado aqui, do lado tinha outro cara aqui do seu lado, uma mulher, não sei, e falava, e aí, beleza? Tô meio ruim hoje, sei lá o que aí, que dá para conversar ali, irmãos. Amém? E esse era o costume dos romanos, irmãos, era uma coisa assim estranha, até para os dias de hoje. Amém? Então os banheiros eram públicos, só que eram abertos. E para você ter uma ideia, num tanque como esse aqui, irmãos, então os romanos tinham outros tanques, isso aqui não era o único tanque que tinha lá. E o que era o tanque de Betesda? Era um piscinão muito grande. Amém? Então isso aqui, né, eu estava vendo a arqueologia disso aqui, irmãos, eles descobriram lá onde fica o tanque de Betesda, maravilhoso o negócio. Então, imagine que o tanque de Betesda eram 2 quadrados assim, ó, dividido no meio. Imagina um quadrado aqui e outro quadrado aqui, dividido no meio. Deu para entender? Então tinha uma parte do tanque aqui, outra parte aqui, né? E aí eles falam que tinha 5 portas e todo mundo achava que era um pentágono, sabe um pentágono com 5 lados? E não é um pentágono, são 2 repartições, né? Então ele tem 4 lados, mas tem uma parte do meio, então por isso tem 5 portas dessa forma. Por que eu estou falando isso aí? Porque esse não era o único tanque que existia lá no meio do povo de Israel que os romanos construíam. E nesses tanques, alguns romanos, ou muitos romanos, não sei, eles se banhavam, eles se limpavam da viagem que eles tinham feito, e eles faziam isso nus. Amém? Não tinha assim muito pudor naquela época. Então imagina isso, irmãos, para os judeus, para os israelitas, era um negócio fim do mundo. Porque eles seguiam a lei, por mais que o israelita lá, o judeu, ele fosse assim até meio desobediente a Deus ali e tal, mas aquilo não casava com eles. Por que eu estou dizendo isso aí, irmãos? Porque Jesus, mesmo diante dessa depravação,
Jesus ele foi até aquele tanque de Betesda, irmãos, com a finalidade de curar aquele paralítico que estava aguardando um milagre ali que não era de Deus há 38 anos. Está entendendo? Amém ou não? Glória a Deus. Gostaria de estar lá, mas Jesus ele foi lá, irmãos, porque ele sabia que existia esse paralítico. Esse paralítico provavelmente ele era invisível a todas as pessoas, ninguém via ele mais, irmãos. Sabe aquela pessoa que não existe? Quando você vê uma pessoa moradora de rua, ela existe para você? É mais uma pessoa, são pessoas discriminadas. E aquele homem estava nesse estado, provavelmente, ele é uma pessoa ali que todo mundo via, o paralítico ali, devia ter outros ali que estavam talvez há 10 anos, 20 anos, não sei. Mas ele estava há 38 anos, crendo que ele teria chance, ele sendo um paralítico, ele teria a chance de sair correndo como, né, irmãos? Mas de conseguir se locomover e conseguir pular no piscinão para ser curado assim que essas águas fossem agitadas. Amém? Então, fala sério, né? Esse homem, esse paralítico aí, ele não tinha fé aqui em Jesus. E muito provavelmente nem no Deus de Israel. Amém? Né? Porque ele estava ali crendo numa coisa que não era, né, de Deus. Mas ele tinha fé, hein? Fala sério. Tinha ou não tinha? O cara estava 38 anos tentando. 38 anos esperando que aquela água se agitasse. E talvez aquela água de vez em quando se agitava porque ela era abastecida por um outro duto ali que vinha na cidade. E, né, imagina quando vinha muita água, aí a água se agitava. Aí imagina a correria do povo lá que estava querendo ser curado e pulava na água e muito provavelmente não era curado. Só que qual a chance, irmãos, que ele teria de ser curado ali, ele sendo paralítico? Amém? Se fosse um cego, ele tinha mais chance que o paralítico. Por quê? Alguém ia falar para ele assim, corre que está agitando a água. Ele ia correr, irmãos, ele ia chegar nessa piscina. Agora o paralítico não. E muitas vezes nós estamos dessa forma, como esse paralítico aqui. Muitas vezes nós estamos dessa forma, crendo em qualquer outra coisa, menos em Jesus. Crendo que de alguma forma, através de uma pessoa, através de uma política, através, sei lá, né, através do horóscopo, Hare Krishna, sei lá o que, irmãos. Sabe essas superstições que o pessoal tem aí? Vou passar o final do ano vestindo amarelo, porque amarelo, né, traz o quê? Dinheiro. Vai, veste amarelo no final do ano aí, irmão, crendo nisso aí, para você ver o quanto dinheiro vai vir. É ou não é? Esse ano eu quero arrumar alguém para casar, aí veste de vermelho porque é do amor. Não, esse ano eu quero paz, então eu vou passar o final de ano vestindo de branco porque eu quero paz. Vai, veste de branco lá, crendo nisso aí para você ver a paz que você vai ter. Porque a paz, irmãos, que você quer ter, ela vem de quem? Do Senhor. E quando eu uso uma cor de roupa, acreditando que aquela cor de roupa vai fazer eu ter paz, a prosperidade vem do Senhor, amém? Como foi dado testemunho aqui do Hélio. E quando eu visto uma cor amarela no final de ano, acreditando que aquela cor amarela, ela vai me fazer ter prosperidade, eu estou trocando a palavra de Deus por qualquer outra crença. Você entendeu? Entendeu ou não? Glória a Deus. E aí, se você for fazer o estudo arqueológico, já vi, tudo, né, mas só dando um resumo, essa crença aqui era uma crença romana, então tinha, por trás disso aqui tinha o deus chamado Esculápio. Olha o nome do deus grego ali, o romano, né? Romano. Que era o quê? O deus da medicina. Então foram encontradas coisas nesse sentido que levavam o quê? A essa crença. Então, esse tanque de Betesda, embora ele tenha o nome, tanque de Betesda, quer dizer ali, casa de misericórdia, mas a misericórdia lá não era de Deus. Havia lá uma crença pagã, uma crença que não tinha nada a ver com o Senhor. Glória a Deus, está entendendo? Amém, irmãos?
E aquele homem, irmãos, estava 38 anos crendo naquele Deus Esculápio, um Deus romano. Não existe. Alguém já ouviu falar? Deus Esculápio? Não? Não se fala mais, irmão. Só quando você vai estudar mitologia grega, mitologia romana ali, aí você vai ouvir falar no Deus Esculápio. Fora isso, irmãos, por quê? Não é Deus. Amém? Não é Deus, era um mito. Mas aquele homem estava há 38 anos crendo nisso aí. E eu não sei no que você tem crido. Amém? Eu não sei o que você tem crido. Tem gente que guarda uma nota de $1 na carteira, para quê? Prosperidade. Já viu isso aí? Quem já ouviu falar? Irmãos, servo de Deus, se você faz isso, em nome de Jesus, pega essa nota de $1, gasta com outra coisa, compra dá para comprar um sorvete no McDonald's, né, uma nota de $1 hoje, você gasta aí R$5 aí, compra um sorvete, compra o que você quiser, tira essa nota da sua carteira. Ah, pastor, mas não tem nada a ver, né? Não, tem a ver, sabe, porque quando você deposita a sua fé em outra coisa, ou outra pessoa, que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo, você está colocando Jesus de lado. Não, pastor, mas eu tenho a nota de $1, ou eu visto amarelo, ou branco, ou sei lá, vermelho, verde, no ano novo, mas eu creio em Jesus. Não, mas você está dividindo a sua fé né, entre o Senhor e qualquer outra coisa, irmãos. E sabe o que acontece quando a gente divide? A palavra de Deus diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ninguém quer dizer o quê? Ninguém, nem o Deus Esculápio, nem a nota de $1, nada. Amém? Uma coisa que eu sempre falo aqui, que é um absurdo, servo de Deus que lê horóscopo. Misericórdia, irmãos. Servo de Deus que crê ali que o Júpiter se alinhou com Saturno, sei lá mais o que, então agora, né, vai trazer prosperidade porque eu sou de Touro, eu sou de Áries, sou de... Irmãos, pelo amor de Deus, você está fazendo igual esse paralítico, que ficou 38 anos paralítico. Por quê? Porque ele não conhecia Jesus, porque ele estava crendo num Deus que era de mentira, ele estava crendo em uma crendice ali que não era real. Glória a Deus. E muitas vezes nós não sabemos porque o negócio não dá certo. E foi até que eu não lembro exatamente o que eu falei para o Hélio ali, mas eu lembro que foi uma coisa assim, né? Hélio, se você está servindo a Deus, cara, então, né, como, não sei se essa expressão, mas assim, entra para o jogo, cara. Se eu creio no Senhor, então eu vou dizimar, não é só para que Deus me prospere, porque Deus, ele já me prospera. Se eu servir a Deus, Deus já me abençoa. Glória a Deus. Então, irmãos, eu não sirvo a Deus porque eu quero ser abençoado. Eu não sirvo a Deus porque eu quero ser próspero. E por que eu sou próspero? Primeiro porque eu trabalho. Glória a Deus. E o glória a Deus ficou tão fraco agora que, pelo amor de Deus, né? Então, de novo, primeiro porque eu trabalho. Glória a Deus. Bem, tá bom. Então, uma das coisas, você quer ser próspero, trabalhe, em nome de Jesus. Amém? Se dedique, estude, sei lá, vai se dedicar em nome de Jesus. Não fica nessa, irmãos, se contentando com qualquer coisa, em nome de Jesus, irmãos. Amém? Ah, pastor, mas Deus não prospera? Claro que prospera. Só que ele não vai prosperar quem, né, não quer saber de nada do que trabalha. Então a palavra de Deus diz, né, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tem um versículo que fala isso. Amém? Então Deus, ele fala para nós trabalharmos, né? E quando o homem pecou, antes Deus dava tudo para ele. Aí quando ele pecou, não é que foi uma maldição ele ter que trabalhar. Não, trabalho é uma bênção. Mas o homem passou até essa condição de que assim, se ele quer viver bem, ele precisa fazer o quê? Trabalhar. Glória a Deus. Amém. Se eu perguntar mais uma vez, vai ficar mais fraquinho. Amém, irmãos, é isso. Então, em nome de Jesus, não é nota de $1 que vai fazer você prosperar. Tenho várias crendices, né? Por exemplo, logo quando eu comecei a trabalhar, aí me falaram assim, né? Eu fui colocar minha mochila, né, no chão. A pessoa falou assim, não põe no chão não, põe em cima da cadeira. E a minha mochila era uma mochila com rodinha, sabe? Então, eu puxava, na época eu tinha que viajar muito a trabalho.
E aí a rodinha da mochila era suja, claro. Então eu não ia colocar em cima da cadeira ou em cima do sofá. Mas a pessoa falou assim, não, põe aí. Porque, né, colocar a mochila no chão, né, causa pobreza. Eu falei, que é? Então a pessoa acreditava nisso, ela tinha essa superstição. Então ela não colocava a mochila dela no chão de jeito nenhum. Então essas coisas, irmãos, nós precisamos nos livrar delas. E precisamos crer em Jesus genuinamente. E somente. Glória a Deus. Confiar no Senhor, irmãos. Em nome de Jesus. Parar com esse negócio aí. Final de ano vestir branco. Mas sabia que final de ano eu faço questão de colocar nada branco. Nenhuma peça de roupa branca. Por quê? É a minha posição diante do Senhor. E de mostrar para o mundo, para as pessoas, para o Senhor e para o diabo também, de que eu não creio nesse tipo de coisa. Eu não dependo desse tipo de fé, irmãos. Amém? Eu dependo apenas de quem? Do Senhor. Glória a Deus. Então entenda isso. Em nome de Jesus, não se misture, né, com o mundo nesse sentido. Não estou falando para você desprezar as pessoas, não é isso, de jeito nenhum. Mas quando eu falo não se misture com o mundo, é fazer as coisas que o mundo faz, irmãos. São coisas que muitas vezes parecem inocentes, mas não são. Esse homem ficou 38 anos ali esperando um milagre que não era de Deus. E só foi resolvido quando Jesus chegou na vida dele. Aí foi resolvido o negócio. E Jesus chegou para ele e falou: e aí, beleza? Você quer ser curado? E aí, o homem, o coração dele estava só o pó, irmãos, porque ao invés dele falar, sim, eu quero ser curado, né? O objetivo, não era o objetivo dele ali, né? Ele estava naquele tanque há 38 anos, por quê? Ele queria ser o quê? Curado. E Jesus fez uma pergunta que era muito óbvia: você quer ser curado? Mas aquele homem, eu não sei mais se ele estava ali, se ele ainda tinha o objetivo de ser curado, irmãos. Ele se perdeu. Porque Jesus perguntou, você quer ser curado? Era só ele falar assim, quero, claro que eu quero. Você acha que ele podia até ter brigado com Jesus, falar assim, você acha que eu estou aqui há 38 anos, para quê, rapaz? Eu estou 38 anos aqui tentando, esperando a água agitar e eu consegui entrar nessa piscina, nesse tanque. Você acha que eu estou aqui para quê? Ele podia até ter ficado indignado, é ou não é? Que pergunta é essa, meu? O cara estava lá para quê? Para isso, para ser curado. E Jesus perguntou, você quer ser curado? Irmãos, ele perdeu o objetivo, ele se perdeu ali. Ele estava há 38 anos, ele estava tão acostumado talvez a estar naquele lugar, ele estava tão acostumado a esperar ali as águas se agitarem, para ver se ele tinha chance, sei lá o quê. Aquele homem tinha se perdido já, ele nem sabia mais o que ele estava fazendo ali. E muitas vezes, nós estamos dessa forma. A gente nem sabe mais porque a gente faz algumas coisas. Até servir a Deus mesmo, muitas vezes a gente não sabe nem por quê. Por que eu estou vindo na igreja? Por que nesse frio de 12 graus está fazendo hoje? O que eu estou fazendo aqui? Já se perguntou isso aí já? O que você está fazendo aqui? Irmãos, nós não podemos perder o foco em Jesus Cristo. Olha aqui para mim. Nós não podemos perder o foco em Jesus Cristo. Nós temos que entender por que nós estamos aqui. Amém? Irmãos, a gente pode ter muitos objetivos de vir aqui. Pode ser porque você gosta, pode ser porque você, sei lá, quer alguma coisa, pode ser porque você não aguenta ficar em casa, porque tem lá um pessoal chato, sei lá por quê. Você pode ter vários motivos para vir aqui. Mas você não pode perder o seu foco de que quando você está aqui para cultuar ao Senhor. Você está aqui para servir a Deus, para adorar ao Senhor. Você está aqui não por acaso, mas você está aqui porque o Senhor te permitiu estar aqui hoje.
Você está aqui e o centro da questão de você estar aqui tem que ser o Senhor Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Aquele homem perdeu o foco, ele não sabia mais porque estava... Tem gente que dá o dízimo, não sabe nem por que está dando o dízimo mais, né? Pegando carona aí com o Hélio. Que o Hélio e a Luciana, em nome de Jesus, que vocês nunca se esqueçam por que vocês entregam o dízimo. E não é para ser abençoado. Vocês entregam o dízimo por quê? Porque vocês são do Senhor. E aí vocês obedecem a palavra de Deus. E aí, como consequência, vocês trabalham. E aí, o trabalho da mão de vocês, o Senhor abençoa. E assim é com eles, com você, com cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? A gente não pode perder o foco. Por que nós vimos para a igreja aqui? Amém? E aí Jesus perguntou e, ao invés de ele responder só, sim, quero ser curado, ele começou a reclamar. Não, é que toda vez que o tanque agita, vai outra à minha frente... E aí eu estou aqui, 38 anos aqui, não consegui ser curado ainda, tá vendo? Mas Jesus não perguntou isso para ele. Jesus perguntou, você quer ser curado? Era só ele responder, quero ser curado. Amém? Então vamos ficar de pé. Amém? Fique de pé, feche seus olhos. Amém? Em nome de Jesus. Tem muito servo de Deus, irmãos, que é supersticioso da palavra. Já teve gente já que a mulher veio lá para mim e falou assim, olha, estou trazendo o dízimo da minha filha. Eu falei assim, e a sua filha? Não, minha filha não vem para a igreja, ela não gosta, ela não frequenta a igreja. Eu falei, mas por que você está trazendo o dízimo dela? Não, é que ela todo mês ela dá o dízimo. Eu falei, mas ela dá o dízimo, mas ela não vem para a igreja? Ela dá o dízimo porque ela crê, né? Eu falei assim, desculpa, seu dízimo aqui até vai ser uma bênção, né? Porque a gente precisa, aqui a gente paga luz, água, paga um monte de coisa. Mas não está certo isso. Se ela quer entregar o dízimo, ela precisa entregar o dízimo por fé. Não pode ser por superstição, irmãos. Sabe, igual um amuleto. Eu quero ter sorte, eu vou ter um pé de coelho, tadinho do coelho, né? Vou ter um pé de coelho no meu chaveiro. Eu quero ter sorte, eu vou ter um cristal lá na minha casa, na minha estante. Tudo isso aí é superstição, irmão. Tem gente que não passa embaixo, né, quando tem assim uma placa, já viu placa assim de trânsito que tem em cima da calçada? Tem uma madeira aqui, outra aqui e a placa em cima. A pessoa não passa por debaixo da placa porque ela acha que é um portal. Meu Deus. E se passar por debaixo desse portal, o que acontece? Eu não sei, mas eu não passo. Ela nem sabe. Eu estou falando de coisas reais. Não estou inventando isso. E o pior é que tem servo de Deus que acredita nessas coisas. Se liberte disso em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, se liberte disso também, em nome de Jesus. Aquele homem, ele só conseguiu a cura dele, ele só conseguiu a libertação dele depois que Jesus entrou na vida dele. Até então, há 38 anos vivendo ali na ilusão, e ele jamais seria curado se não fosse Jesus chegar na vida dele. Então, em nome de Jesus, se você quer libertação, é através de Jesus Cristo. Se você quer ter paz, não é se vestindo de branco, é através de Jesus Cristo. Se você quer ter prosperidade, você vai trabalhar e você vai dizimar e Deus vai abençoar o suor do seu trabalho. É assim que você vai ter. É assim que você vai ser abençoado. É assim que você vai viver os milagres. De quem? De Deus. Em nome de quem? Em nome de Jesus apenas. Então, em nome de Jesus, não sei do que você tem crido, o que você tem feito, se você já fez simpatia,
sei lá o que, leitura da borra do café, meu Deus do céu. Não sei se você já buscou coisas assim. Se você fica buscando até profeta, é evangélico, profeta de Deus. Irmãos, quando Deus quer falar com você, Ele fala. Ele manda o profeta, ou Ele fala através da palavra. Se você prestar atenção, o Senhor está falando através dessa palavra. E a pessoa fica buscando ali, né, eis que te digo, um profeta, porque ela quer ouvir ali o futuro. Em nome de Jesus, sai dessa. Sirva ao Senhor. Creia no Senhor simplesmente. Entenda por que você está servindo ao Senhor, em nome de Jesus. E se você está servindo ao Senhor, então santifique a Ele. É assim, irmãos. Pastor, às vezes não consigo. Você vai, você tenta, você cai, você levanta de novo, você pede perdão. O Senhor te perdoa, o Senhor te limpa. E você, de repente, você cai de novo. Você vai levantar e vai pedir perdão. O Senhor vai te limpar, vai te perdoar e você continua. É assim, irmãos. Não que você deva fazer corpo mole para poder, né? Toda vez está caindo, não é assim também. Mas a palavra de Deus diz: se você cair, Deus é fiel e justo para te abençoar e para te perdoar. A palavra de Deus diz isso. Amém? O Senhor quer te perdoar. Em nome de Jesus.